Gêmeos pobres imploram ao bilionário para trocar seus sapatos por pão. A verdade partiu o coração. Antes de mergulharmos nesta história emocionante, deixe seu comentário abaixo contando de onde você está assistindo. Aproveite cada momento desta jornada que vai tocar seu coração. O aroma de pães recém-assados preenchia a padaria Harrington, misturando-se com o cheiro de café gourmet e notas de baunilha. Ethan Reynolds ajeitou sua gravata de seda italiana enquanto esperava na fila, olhando para seu relógio de platina. Outro dia, outra reunião, outra aquisição multimilionária para fechar antes do almoço. "O de sempre, Sr. Reynolds?" perguntou o atendente com um sorriso ensaiado. Ethan assentiu, sem fazer contato visual, sua atenção fixa em seu smartphone. A padaria era sua única indulgência diária, localizada longe de seu escritório na torre do distrito financeiro. Não era o sabor que o atraía. Comida era apenas combustível. O que ele apreciava era a atmosfera exclusiva, a clientela seleta, o conforto do familiar. "Seu croissant de amêndoa e expresso, senhor", disse o atendente, colocando a bandeja no balcão de mármore. Foi então que o pequeno sino acima da porta tilintou, deixando entrar uma rajada de ar de outubro. Ethan não teria notado se não fosse pelo súbito silêncio que caiu sobre o lugar. Ele se virou instintivamente. 2 meninos pequenos, talvez de 6 anos, entraram timidamente. Eram gêmeos idênticos, com cabelos loiros desgrenhados emoldurando rostos delicados. Suas camisetas e calças, combinando, outrora azuis, mostravam sinais óbvios de sujeira e desgaste. Eles observaram o ambiente com grandes olhos alertas, parecendo ainda menores sob os elegantes lustres. Os clientes trocaram olhares inquietos. O gerente moveu-se rapidamente em direção aos pequenos intrusos, mas um dos meninos foi mais rápido. Antes que alguém pudesse interceptá-lo, ele caminhou diretamente até Ethan. "Senhor", sua voz era clara, com um leve sotaque que Ethan não conseguiu identificar. "Posso lhe perguntar algo?" Ethan sentiu o olhar do gerente silenciosamente pedindo permissão para intervir. Ele hesitou, intrigado pela confiança nos olhos da criança. "O que você quer?" perguntou ele, mais duramente do que pretendia. O menino não recuou. Em vez disso, estendeu algo em suas pequenas mãos e ofereceu a Ethan. Era um sapato infantil gasto, com os cadarços quase desintegrados. "Podemos trocar sapatos por pão?" perguntou ele, sem embaraço nem vergonha. "Meu irmão Lucas está realmente com fome. Nós dois estamos com fome." O tempo pareceu congelar. Ethan sentiu o peso de todos os olhares sobre ele, alguns curiosos, outros visivelmente desconfortáveis com a cena. "Onde estão seus pais?" perguntou ele, inclinando-se ligeiramente. "Papai foi embora", respondeu o menino com uma simplicidade que tornava a tragédia ainda mais dolorosa. "Mas eu cuido de Lucas, e ele cuida de mim." Ethan sentiu algo estranho em seu peito, uma sensação esquecida. Os olhos dos gêmeos, azuis como um céu de verão, continham uma surpreendente mistura de vulnerabilidade e força. Ali estavam crianças oferecendo sua última posse valiosa por comida. "Como vocês se chamam?" perguntou ele, sua voz mais suave agora. "Liam", respondeu ele, ainda segurando o sapato gasto. "Aquele é Lucas." Ele acenou para seu gêmeo, que estava perto da porta, observando cautelosamente. Um súbito lampejo cruzou a mente de Ethan. O rosto de uma mulher, um sorriso, uma promessa feita há muito tempo. "Você sabe, este sapato não vale muito", disse ele, tentando soar prático, tentando ignorar o aperto em sua garganta. "É o último que me serve direito", explicou Liam, com a lógica inabalável de uma criança. "Tem um desenho dentro, veja." Ele virou o sapato para revelar um pequeno sol desenhado na palmilha, quase apagado pelo uso. Foi quando Ethan percebeu que seus próprios mocassins italianos artesanais haviam custado mais do que muitas famílias gastavam com comida em um mês. "O gerente vai chamar a segurança", sussurrou o atendente, inclinando-se discretamente em sua direção. Ethan sentiu um impulso repentino. "Quanto pão vocês precisam?"
Os olhos de Liam se iluminaram. Apenas o suficiente para compartilharmos. Lucas é pequeno, mas fica realmente com fome. Ele tirou sua carteira e pegou várias notas de alto valor. Me deu uma sacola de pães sortidos. Instruiu ao atendente. E adicione alguns daqueles pastéis de chocolate também. Quando a sacola foi entregue, ele a deu a Liam, cuja expressão oscilou entre desconfiança e gratidão. Obrigado, senhor. Ele apertou a sacola contra o peito como se fosse um tesouro. Tem certeza de que não quer o sapato? Tenho certeza, respondeu ele. Vá alimentar seu irmão. Liam assentiu solenemente e caminhou em direção a Lucas com uma dignidade impressionante para alguém tão pequeno. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Deus abençoe o Senhor, disse ele, palavras claramente emprestadas de uma pessoa mais velha, antes de desaparecer pela porta com seu irmão. O zumbido ambiente da padaria gradualmente retornou. Ethan pegou seu café, agora morno, e o croissant quase intocado. Percebeu que não conseguia mais saboreá-lo. Que situação triste, comentou uma senhora idosa na mesa ao lado. Essas crianças de rua, a cidade deveria fazer algo. Ethan assentiu mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar. Uma memória dele mesmo, não muito mais velho que os gêmeos, segurando a mão de sua mãe enquanto contavam moedas para comprar pão. Terminando seu café rapidamente, ele saiu para o ar fresco da manhã. Ele tinha uma reunião importante. O mercado não esperava por ninguém, mas a cada passo em direção ao seu carro que o aguardava, o peso em seu peito parecia crescer. Pela primeira vez em anos, algo havia penetrado as paredes cuidadosamente construídas ao redor de seu coração. 2 pequenos meninos loiros, com sapatos gastos e olhos velhos demais para sua idade. Ethan entrou em seu escritório na Reynolds Enterprises, a empresa que ele construiu do nada até se tornar uma potência global. De sua vista da cobertura, a cidade se estendia diante dele como um tabuleiro de xadrez, no qual ele havia conquistado estrategicamente cada peça. Sr. Reynolds, os documentos da fusão precisam de sua assinatura, disse sua secretária, colocando uma pasta em sua mesa de vidro. Ele assinou rapidamente, mas os olhos azuis daqueles meninos gêmeos o assombravam. Seus rostos haviam despertado algo há muito adormecido, a memória de sua própria infância pobre, após a morte de sua mãe, deixando-o para navegar sozinho pelo traiçoeiro sistema de lares adotivos. Cancele meus compromissos da tarde, disse ele repentinamente. Sua secretária olhou confusa. Senhor, você tem uma videoconferência com Tóquio às 16 horas. Remarque tudo, respondeu Ethan, já pegando seu casaco. No elevador, ele fechou os olhos. Por que não conseguia simplesmente ignorar aquelas crianças, como havia ignorado inúmeros pedintes ao longo dos anos? Seu carro esperava na entrada do edifício. Leve-me de volta à padaria Harrington, instruiu seu motorista. Dentro da padaria, Ethan procurou pelos gêmeos loiros, não encontrando nenhum vestígio deles. Aquele menino? Perguntou ao atendente. Os gêmeos desta manhã, eles voltaram? Não, senhor. O gerente disse que chamaria a segurança se eles aparecessem novamente. Para que direção você os viu ir? Para o parque, eu acho. Ethan moveu-se rapidamente naquela direção, virando para ruas menos conservadas, onde a cidade mostrava seu lado mais áspero. Ninguém parecia ter visto os meninos, ou se tinham, preferiam não se envolver. Após 1 hora de busca infrutífera, Ethan parou em uma esquina. O que estava fazendo? Havia agências para crianças sem teto. No entanto, algo o impedia de ligar. Os meninos haviam dito que estavam cuidando um do outro. Denunciá-los poderia significar separação. Ele ligou para o investigador particular, que às vezes usava para verificações de antecedentes de negócios. Preciso encontrar alguém, disse ele abruptamente. 2 meninos, gêmeos idênticos chamados Liam e Lucas, cerca de 6 anos, possivelmente sem teto. Com crianças sem teto pode ser complicado, advertiu o investigador. Precisarei de alguns dias. Você tem até amanhã de manhã, respondeu Ethan. Dinheiro não é problema.
Naquela noite, seu jantar ficou intocado. Eleanor, sua governanta há 20 anos, notou imediatamente. Aconteceu algo hoje? Perguntou ela preocupada. Ethan quase contou a ela sobre os gêmeos, sobre como seus olhos o lembravam de alguém, sobre como seu simples pedido havia rachado algo dentro dele. Apenas cansado, disse ele em vez disso. Em seu escritório, ele abriu uma pequena caixa de madeira que raramente revisitava. Dentro havia uma velha fotografia, uma jovem mulher loira segurando um bebê. No verso, uma única linha: Ethan e mamãe, 1982. Ao lado da foto estava um pequeno sapato de bebê gasto, seu primeiro, o único que sua mãe havia preservado antes que a pobreza os forçasse a desistir de quase tudo. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o investigador. Eu os encontrei, Sr. Reynolds. Testemunhas viram os gêmeos em um terreno abandonado perto da antiga estação de trem. Há um pequeno grupo de sem-teto se abrigando lá. Ethan sentiu seu coração acelerar. Estarei lá logo pela manhã. Naquela noite, ele olhou fixamente para o teto, sem dormir. Amanhã ele encontraria Liam e Lucas, mas e depois? O que faria com duas crianças sem teto? Ele não tinha respostas, apenas a certeza de que não poderia mais fingir que não os havia visto. Amanhã chegou sob um céu ameaçador. Ethan dispensou seu motorista e dirigiu sozinho até a antiga estação de trem, outrora um símbolo de progresso, agora cercada por cercas enferrujadas e placas desbotadas. Um outdoor amarelado anunciava um futuro empreendimento imobiliário que nunca se materializou. Ele estacionou seu carro de luxo a uma distância, não para evitar arranhões, mas para não assustar aqueles que procurava. O investigador esperava em uma esquina, um homem comum com olhos perspicazes. Bom dia, Sr. Reynolds. Por aqui. Ethan o seguiu por uma abertura na cerca. O terreno estava cheio de detritos, ervas daninhas e pertences ocasionalmente abandonados. Abrigos improvisados de lona e papelão formavam um pequeno acampamento sob o que antes era a plataforma principal. Eles estão ali. O investigador apontou discretamente. Sob um cobertor esfarrapado, duas pequenas figuras dormiam encolhidas uma contra a outra. Liam estava protetoramente ao redor de seu irmão, mesmo durante o sono mantendo seu papel de guardião. Há mais pessoas por perto? Ethan perguntou, notando a quietude silenciosa. A maioria sai cedo para mendigar ou procurar trabalho. As crianças geralmente ficam para trás. Ethan aproximou-se lentamente. Liam foi o primeiro a acordar, seus olhos azuis alertas instantaneamente abertos. Ele puxou seu irmão para mais perto instintivamente. Olá, Liam, disse Ethan, parando a alguns passos de distância. O menino o estudou desconfiado antes que o reconhecimento iluminasse seu rosto. Oi, você é o homem do pão da padaria. Lucas abriu seus olhos sonolentos, idênticos aos de seu irmão, mas maiores, ocupando mais de seu pequeno rosto fino. Como você nos encontrou? Liam perguntou, agora de pé, protetoramente na frente de Lucas. Eu perguntei por aí, respondeu Ethan simplesmente. Vocês comeram ontem à noite? Liam hesitou. Guardamos um pouco de pão para hoje. Estou com fome, murmurou Lucas, sua voz pequena. Ethan olhou ao redor para suas condições precárias. Uma sacola de padaria vazia estava cuidadosamente dobrada ao lado deles, junto com duas garrafas plásticas meio cheias de água. Eu conheço um lugar que serve panquecas, disse ele. Vocês gostam de panquecas? Os olhos de Lucas se arregalaram, mas Liam permaneceu cauteloso. Por que você está fazendo isso? A pergunta pegou Ethan desprevenido. Porque, de fato, ele mesmo não tinha certeza. Porque ninguém deveria passar fome, ele finalmente disse. Especialmente crianças. Liam estudou seu rosto por um longo momento, procurando por engano. Finalmente, ele assentiu. Precisamos levar nossas coisas. Coisas era um exagero para o pequeno pacote que ele rapidamente montou. Um cobertor esfarrapado, um ursinho de pelúcia caolho, algumas peças de roupa e uma moldura quebrada. No carro, os gêmeos sentaram-se no banco de trás.
tensos e silenciosos. Vocês precisam colocar os cintos de segurança, disse Ethan. Liam ajudou seu irmão antes de apertar o seu próprio, movendo-se com a triste familiaridade de responsabilidades adultas. No restaurante, um local familiar onde não chamariam muita atenção, a garçonete os levou a uma mesa de canto. Vocês podem pedir o que quiserem, disse Ethan. Posso ter tudo aquilo? Lucas perguntou, apontando para uma pilha de panquecas com olhos arregalados. Lucas, Liam repreendeu gentilmente. Não seja ganancioso. Tudo bem, assegurou Ethan. Peçam o que quiserem. Lucas sorriu, revelando um dente da frente faltando. Isso o transformou de uma criança cansada em um menino normal de 6 anos. Enquanto esperavam, Ethan tentou conversar. Vocês estão ficando naquele lugar há muito tempo? Apenas algumas semanas, respondeu Liam cautelosamente. Antes disso, ficávamos no parque, mas ficou muito frio. E antes do parque? Ethan perguntou gentilmente. Liam baixou os olhos. Costumávamos ter uma casa. As panquecas chegaram, empilhadas com calda e frutas vermelhas. Lucas atacou seu prato entusiasticamente, enquanto Liam comia mais devagar, saboreando cada mordida. Você não precisa comer tão rápido, Lucas, sussurrou ele. Ninguém vai tirar seu prato. Ethan reconheceu aquele comportamento. O medo de que a comida desaparecesse antes que a fome fosse satisfeita. Haverá mais se vocês quiserem, disse ele gentilmente. Liam olhou para cima. Por que você está sendo legal conosco? Ethan considerou a pergunta. Ninguém foi legal com vocês antes? A expressão do menino escureceu. Algumas pessoas fingem ser legais no começo. A implicação pairou pesada entre eles. Ethan sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Não estou fingindo, Liam. Todo mundo quer alguma coisa. Ela respondeu com uma amargura muito madura para seus 6 anos. O que aconteceu com seus pais? Ethan perguntou, mudando de assunto. Liam pausou sua refeição, seus olhos perdendo o foco. Mamãe ficou doente. Papai tentou cuidar dela, mas não havia dinheiro suficiente para remédios. Ele trabalhava o tempo todo, mas não era suficiente. Mamãe foi para o céu, interrompeu Lucas, sua boca pegajosa com calda. Liam assentiu tristemente. Depois disso, papai mudou. Ele começou a beber aquela coisa que faz as pessoas agirem estranho. Álcool, murmurou Ethan. Sim, ele perdeu o emprego, depois nossa casa. Ele prometeu que viria nos buscar quando encontrasse um novo lugar, mas... Sua voz falhou. Há quanto tempo? Ethan perguntou gentilmente. Liam deu de ombros. Muitos dias. Não sei contar muito bem ainda. Vocês têm outros parentes? Tios? Avós? Tínhamos a vovó, mas ela também foi para o céu, respondeu Liam. Papai disse que éramos apenas nós 4 contra o mundo. A simplicidade de sua resposta mascarava uma tragédia complexa. Ethan podia imaginar o pai deles, desesperado após perder sua esposa, sucumbindo ao álcool, perdendo tudo, talvez com as melhores intenções de voltar para seus filhos, mas nunca encontrando o caminho de volta. Você tem filhos? Liam perguntou de repente. Não, respondeu Ethan, surpreso com a pergunta. Por quê? Você parece velho o suficiente. Ethan não pôde evitar um pequeno sorriso com sua franqueza. Acho que nunca encontrei tempo, ou a pessoa certa. Nossa mãe costumava dizer que crianças são presentes, disse Liam, mas acho que algumas pessoas não gostam de presentes. A observação o atingiu mais forte do que ele esperava. Quantas vezes ele havia evitado relacionamentos sérios, citando sua carreira como prioridade? Vocês terminaram? Perguntou ele, notando seus pratos vazios. Lucas assentiu ansiosamente. Podemos comer mais? Claro, disse Ethan, sinalizando para a garçonete. E talvez depois possamos comprar algumas roupas novas para vocês. Os olhos de Liam se arregalaram. Roupas novas? E um banho quente, acrescentou Ethan, se vocês quiserem. Você não vai nos levar para a polícia depois? Perguntou ele cautelosamente. Não, a menos que vocês queiram. Não queremos, disse Liam rapidamente. Eles vão nos separar. Prometi à mamãe que sempre cuidaria de Lucas. Ethan assentiu, compreendendo. Ninguém vai separá-los.
Após sua segunda porção de panquecas, Ethan os levou a uma loja de departamento. A vendedora olhou com desconfiança para os gêmeos desarrumados, mas seu profissionalismo prevaleceu. Liam escolheu itens práticos: calças, camisetas, um casaco resistente para Lucas. Ethan adicionou meias, roupas íntimas e pijamas, bem como sapatos novos. "Podemos mesmo ficar com tudo isso?" perguntou Liam, parecendo menor do que nunca atrás da pilha de sacolas. "Sim, é tudo de vocês", confirmou Ethan. No carro, Lucas adormeceu imediatamente, exausto pela manhã emocional e com a barriga cheia. Liam lutou para manter os olhos abertos. "Para onde vamos agora?" perguntou ele sonolento. Ethan hesitou. Ele não havia planejado além deste ponto. Levá-los a um hotel parecia impessoal, e devolvê-los à rua era impensável. "Vamos para minha casa", decidiu. "Vocês podem tomar um banho, descansar e depois descobriremos o que vem a seguir." A mansão de Ethan ficava nos arredores da cidade, dentro de um condomínio fechado com vista para um lago. Quando o portão eletrônico se abriu, Liam acordou e cutucou seu irmão. "Lucas, olhe!" exclamou ele, apontando para a enorme casa com jardins bem cuidados. "Você mora em um castelo?" perguntou Lucas, esfregando seus olhos sonolentos. Ethan sorriu. "Não é um castelo, apenas uma casa grande demais para uma pessoa." Eleanor estava esperando à porta, sua expressão geralmente composta vacilando à vista de duas crianças sujas saindo do carro de seu empregador. "Sr. Reynolds?" perguntou ela confusa. "Eleanor, estes são Liam e Lucas", apresentou Ethan. "Eles ficarão conosco por um tempo." A governanta olhou dos gêmeos para Ethan, claramente esperando uma explicação. Quando nenhuma veio, ela assumiu sua eficiência habitual. "Bem-vindos, meninos. Vamos preparar um banho quente", disse Eleanor com gentileza. Liam apertou a mão de Lucas mais firmemente. "Podemos ficar juntos?" Eleanor sorriu suavemente. "Claro, querido. Vou mostrar onde tudo está." Enquanto Eleanor levava as crianças para cima, Ethan dirigiu-se ao seu escritório, precisando de um momento para processar suas próprias ações. Havia algo impulsivo, quase irracional, sobre o que ele estava fazendo. Em menos de 48 horas, ele havia trazido duas crianças desconhecidas para sua casa. Eleanor voltou uma hora depois, fechando a porta do escritório atrás dela. "Eles estão tomando banho agora. Coloquei toalhas frescas e aqueles pijamas novos no quarto de hóspedes do corredor leste." Ethan assentiu agradecido. "Obrigado, Eleanor." "Posso perguntar o que está acontecendo?" ela indagou, sentando-se na cadeira em frente à sua mesa, um privilégio que apenas ela tinha permissão para fazer. Ethan contou tudo: o encontro na padaria, a busca, a história dos gêmeos. Eleanor ouviu em silêncio, seu rosto mostrando crescente compaixão. "O que você planeja fazer com eles?" perguntou ela, usando seu primeiro nome como fazia apenas em momentos de profunda familiaridade. "Não sei", admitiu ele. "Não posso mandá-los de volta para a rua." Eleanor o estudou cuidadosamente. "Há algo mais, não é? Algo sobre essas crianças em particular." Ethan hesitou. Eleanor o conhecia desde sua juventude. Ela havia testemunhado sua ascensão, sua obsessão pelo sucesso, sua gradual transformação em um homem que media tudo em valor monetário. "Eles me lembram de mim mesmo", confessou ele. "Depois que minha mãe morreu, aquela sensação de estar completamente sozinho no mundo." Eleanor assentiu, compreendendo. "Eu vejo isso também, especialmente nos olhos de Liam, aquela mesma determinação que você tinha." "O que devo fazer, Eleanor?" Era uma pergunta rara vinda dele. Um homem acostumado a tomar decisões que afetavam milhares de vidas sem hesitação. "Comece alimentando-os e dando-lhes um lugar seguro para dormir", respondeu ela com simplicidade prática. "O resto virá naturalmente." Quando Ethan subiu, encontrou os gêmeos transformados pelo banho. Seus cabelos loiros, agora limpos, brilhavam como ouro sob a luz quente. Ambos vestiam pijamas novos que pareciam grandes demais para seus corpos finos. Eles estavam sentados na cama king size,
parecendo minúsculos entre os travesseiros. Esta cama é maior que toda a nossa casa antiga, comentou Liam, pulando levemente no colchão. Lucas riu, pulando mais alto. É macia como nuvens. Ethan sorriu, apoiando-se no batente da porta. Vocês gostaram do banho? A água nunca ficou fria, exclamou Lucas, com genuína admiração. O comentário casual revelava tanto sobre suas vidas anteriores que Ethan sentiu sua garganta apertar. Nunca vai ficar fria aqui, prometeu ele. Podemos realmente dormir nesta cama? Perguntou Liam, ainda cético quanto à sua boa sorte. Claro, este quarto é de vocês enquanto estiverem aqui. O menino olhou ao redor, avaliando o espaço luxuoso. Por quanto tempo vamos ficar? Era a pergunta que Ethan estava evitando. Por quanto tempo vocês gostariam de ficar? Liam olhou para seu irmão. Podemos ficar até amanhã? Vocês podem ficar mais tempo que isso, respondeu Ethan, mas falaremos sobre isso mais tarde. Vocês devem estar cansados agora. Lucas já estava bocejando, suas pálpebras pesadas. Liam ajudou-o a deslizar sob os cobertores, assumindo naturalmente o papel de cuidador. Posso falar com você um pouco antes de dormir? Ethan perguntou a Liam. O menino hesitou, olhando para Lucas, que estava quase dormindo. Ele vai ficar bem sozinho? Deixaremos a porta aberta e estaremos bem ali na varanda. A varanda do quarto de hóspedes tinha vista para os jardins iluminados e o lago à distância. Liam encolheu-se em uma grande poltrona, parecendo ainda menor sob o céu estrelado. Sua casa é realmente bonita, comentou ele. Obrigado, respondeu Ethan, sentando-se ao lado dele. Mas nem sempre vivia em um lugar como este. Liam olhou para ele com curiosidade. Onde você morava antes? Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, morava em um apartamento minúsculo com minha mãe. Às vezes, não tínhamos dinheiro suficiente para comida. Os olhos do menino se arregalaram. Você era pobre como nós? Sim, confirmou ele. Minha mãe ficou doente como a sua, mas eu não tinha irmãos. Quando ela morreu, fiquei sozinho. Quem cuidou de você? Perguntou ele suavemente. Ninguém, na verdade. Fui para um orfanato, depois para lares adotivos. Alguns eram bons, outros nem tanto. Você não tinha um pai? Ele foi embora antes de eu nascer. Liam processou isso em silêncio. Então, como você ficou rico? Trabalhei duro, estudei sempre que pude. Tive sorte algumas vezes, conheci pessoas que me ajudaram. Nossa mãe dizia que o trabalho duro sempre compensa, observou Liam. Mas papai trabalhava muito e ainda perdemos tudo. A observação astuta o impressionou. Às vezes não é justo, Liam. Algumas pessoas trabalham a vida toda e nunca conseguem o suficiente. Outras têm mais sorte. Você teve sorte? Ethan considerou seu caminho. Noites sem dormir, sacrifícios, decisões difíceis, às vezes implacáveis, que o levaram aonde estava. Tive sorte em alguns momentos-chave, admitiu ele, mas também fiz escolhas, algumas que lamento agora. 1 mês havia se passado desde que os gêmeos entraram na vida de Ethan. 1 mês que parecia ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. A mansão, outrora impecavelmente arrumada, agora mostrava sinais de crianças por toda parte. Desenhos presos à geladeira com ímãs coloridos, pequenos sapatos no corredor, livros infantis em mesas de centro. Ethan notou essas pequenas mudanças com uma mistura de fascínio e nervosismo. Sua casa, como sua vida, sempre havia sido organizada, previsível, sob controle. Agora havia caos, barulho e uma constante sensação de aventurar-se em território desconhecido. Sr. Reynolds, disse a Sra. Japra. Harper, durante sua visita semanal, como você está se adaptando à vida cotidiana com as crianças? Ethan ajustou sua gravata, um hábito nervoso que nunca perdeu. Estamos encontrando nosso ritmo. A Sra. Harper anotou algo em sua prancheta. E quanto a passar tempo de qualidade juntos, é essencial para construir laços. A pergunta o deixou desconfortável. Ele havia fornecido tudo que os gêmeos poderiam materialmente precisar. Roupas, brinquedos, uma reforma completa do quarto deles. Mas tempo de qualidade?
Entre reuniões de negócios, videochamadas e administrando seu império financeiro, ele percebeu que este aspecto havia sido largamente deixado para Eleanor. Farei um esforço maior, prometeu ele. Depois que a Sra. Harper saiu, Ethan liberou sua agenda para o resto da semana, algo impensável apenas 2 meses antes, e começou a planejar. Se havia uma coisa em que Ethan Reynolds se destacava, era executar planos. Na manhã seguinte, ele surpreendeu os gêmeos no café da manhã. Quem quer ir ao zoológico hoje? Lucas quase caiu da cadeira de empolgação. Tem elefantes lá? Elefantes, tigres, girafas, confirmou Ethan com um sorriso. E leões? Perguntou Liam, seus olhos brilhando apesar de sua tentativa de parecer desinteressado. Leões também, Ethan assentiu. Iremos logo após o café da manhã. Eleanor, recolhendo os pratos, exibiu um sorriso satisfeito. O dia estava perfeito, ensolarado, mas não muito quente. Ethan providenciou acesso privado a certas áreas do zoológico por privacidade, embora tenha evitado mencionar isso para não parecer ostensivo. Lucas correu de um recinto para outro, exigindo ser levantado para ver os animais quando estavam distantes. Liam, mais calmo, leu cada placa informativa em voz alta, impressionando Ethan com suas habilidades de leitura avançadas para sua idade. Você gosta de livros sobre animais? Perguntou ele enquanto observavam os macacos. Liam assentiu. Mamãe tinha um livro grande com fotos. Ela me ensinou a ler usando ele. Era raro que ele mencionasse sua mãe espontaneamente. Ethan viu isso como uma pequena vitória. Podemos comprar mais livros sobre animais, talvez até uma enciclopédia. O que é uma enciclo... Ele lutou com a palavra. Enciclopédia, esclareceu Ethan. É um livro grande que explica tudo sobre um assunto, como uma coleção de muitos livros em um. Seus olhos se arregalaram. Eu realmente quero isso. Depois do zoológico, eles pararam em uma enorme livraria. Ethan observou enquanto Liam vagava pelos corredores com reverência, como se estivesse em um templo. Lucas rapidamente encontrou a seção infantil e sentou-se no chão, folheando livros ilustrados. Posso ter este? Liam perguntou, segurando uma grande enciclopédia animal ilustrada que mal conseguia carregar. Claro, respondeu Ethan. E o que mais? Ele pareceu confuso. Posso escolher mais de um? Quantos você quiser. A expressão de Liam oscilou entre descrença e deleite. Lucas, ouvindo, imediatamente empilhou livros de histórias e guias sobre dinossauros. Quando saíram, cada gêmeo carregava uma sacola cheia de novos livros. No caminho de volta, Ethan notou Liam olhando pensativamente pela janela. Em que você está pensando? Por que você está fazendo tudo isso por nós? Perguntou ele diretamente. A pergunta o pegou desprevenido. Porque me importo com vocês dois. Mas por quê? Insistiu ele. Você mal nos conhece. Ethan pensou muito sobre sua resposta. Às vezes você simplesmente sabe quando algo é importante. Como encontrar o livro perfeito em uma prateleira. Liam pareceu aceitar essa resposta, voltando-se para a janela. Obrigado pelos livros, de verdade. Nos dias seguintes, Ethan continuou sua missão de criar momentos significativos. Ele levou os gêmeos a um aquário, um parque de diversões, compras para decorações para que pudessem personalizar seu quarto. Lucas sempre mostrava entusiasmo desenfreado, mas Ethan notou que Liam parecia mais feliz em momentos mais tranquilos, quando ele lia para eles à noite ou quando simplesmente assistiam a um filme juntos. Após uma semana de tais passeios, Ethan fez uma descoberta surpreendente. Ele estava genuinamente se divertindo. Não era apenas dever ou uma maneira de impressionar a assistente social. Havia algo profundamente satisfatório em ver o mundo através dos olhos deles. Lucas, vendo um elefante pela primeira vez. A concentração de Liam ao aprender algo novo. Pela primeira vez em décadas, Ethan Reynolds não estava apenas cumprindo as obrigações da vida, ele estava vivendo-a. Uma noite, enquanto trabalhava em seu escritório depois que os gêmeos haviam ido para a cama, Ethan ouviu um grito abafado.
Ele correu para o quarto deles e encontrou Liam sentado na cama, agarrando os cobertores, respirando pesadamente. Lucas permanecia adormecido na cama de solteiro do outro lado do quarto, imperturbado pelo pesadelo de seu irmão. Liam, você está bem? Ethan perguntou suavemente, não querendo acordar Lucas. Liam piscou como se tentasse separar o sonho da realidade. Estou bem, murmurou. Só tive um sonho ruim. Ethan aproximou-se e sentou-se na beira de sua cama. Quer falar sobre isso? Ele balançou a cabeça. Foi apenas um sonho bobo. Era claramente uma mentira. Seus olhos ainda estavam arregalados de medo. Seu pequeno corpo tenso. Quer que eu fique aqui até você dormir de novo? Não precisa, respondeu ele rapidamente, deitando-se novamente e puxando o cobertor até o queixo. Já acabou. Boa noite, Ethan. Boa noite, Liam. Ele hesitou, não querendo deixá-lo sozinho, mas respeitando sua necessidade de espaço. Estarei no corredor se precisar de mim. Em vez de voltar para seu escritório, Ethan permaneceu no corredor inseguro. Momentos depois, Eleanor apareceu, vestindo um roupão sobre seu pijama. Ouvi um grito, explicou ela. Foi Liam. Ethan assentiu. Um pesadelo, eu acho, mas ele não quer falar sobre isso. Eleanor deu-lhe um sorriso tranquilizador. Deixe comigo. Ela bateu suavemente e entrou no quarto dos gêmeos. Ethan ficou no corredor, perto o suficiente para ouvir vozes abafadas, mas não as palavras exatas. 20 minutos depois, Eleanor saiu, fechando a porta silenciosamente. Ele está dormindo agora, disse ela. O que aconteceu? Sobre o que era o pesadelo? Eleanor hesitou. Não cabe a mim dizer. Ele contará quando estiver pronto. Na manhã seguinte, Liam parecia normal, embora ligeiramente sombreado por leves círculos sob seus olhos. Enquanto Lucas conversava animadamente sobre os planos do dia durante o café da manhã, ele comia quieto. Pensei que poderíamos fazer um piquenique no parque, sugeriu Ethan. Está um dia agradável. Lucas aplaudiu a ideia, mas Liam apenas deu de ombros. Tanto faz. No parque, enquanto Lucas brincava no playground, sob o olhar atento de Eleanor, Ethan encontrou Liam sentado sozinho em um banco, observando outros pais com seus filhos. Posso sentar? Perguntou ele. Liam afastou-se, dando espaço. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, observando as outras famílias. Sabe, Ethan começou casualmente, quando eu era pequeno, tinha pesadelos quase todas as noites. Liam virou-se para ele, surpreso. Eu sonhava que estava em um lugar escuro, chamando por minha mãe, mas ela nunca respondia, continuou ele. Foi depois que ela morreu. Eu tinha muito medo de ficar sozinho. O que você fazia? Liam perguntou suavemente. Na maioria das vezes, eu apenas chorava até dormir novamente, admitiu Ethan. Não havia ninguém para me confortar no orfanato. Mas então, minha primeira mãe adotiva me deu um truque. Que truque? Ela me deu uma pequena lanterna para guardar debaixo do meu travesseiro. Ethan sorriu com a memória. Ela disse que a luz espantava os pesadelos. Não tenho certeza se realmente funcionava, mas eu me sentia mais seguro, como se tivesse um poder secreto contra os monstros. Liam olhou para suas mãos. Meu pesadelo não tem monstros. Não? Ele balançou a cabeça. Tem o papai. Ele volta e leva Lucas embora, mas me deixa para trás. Diz que só pode levar um de nós. Ethan sentiu seu coração apertar. Isso não vai acontecer, Liam. Como você sabe? Seus olhos azuis exigiam honestidade. Porque não vou deixar, disse ele firmemente. Você e Lucas ficam juntos, não importa o quê. Liam considerou suas palavras. Eleanor disse que você também tem medos. Todo mundo tem, confirmou Ethan. Até adultos ricos. Especialmente adultos ricos. Ethan sorriu ligeiramente. Do que você tem medo? Perguntou ele, verdadeiramente curioso. A pergunta o fez pausar. Era fácil falar sobre medos da infância, mas seus medos atuais? Isso parecia uma vulnerabilidade perigosa. Ainda assim, se ele queria que Liam confiasse nele, precisava oferecer a mesma confiança. Tenho medo de falhar, finalmente admitiu. De não ser bom o suficiente para cuidar de vocês dois. Liam pareceu surpreso com a confissão.
Você já é melhor que muitas pessoas, disse ele simplesmente. Obrigado, respondeu Ethan, estranhamente tocado pelo elogio sincero. Eles caíram em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente agora, confortável, compartilhado. Ethan, disse Liam de repente, você acha que nosso pai vai voltar algum dia? A pergunta era complicada. Ethan não queria dar-lhe falsas esperanças, mas também não queria destruir sua imagem de seu pai. Não sei, Liam, respondeu ele honestamente. Gostaria de ter uma resposta melhor. Tudo bem, disse ele, surpreendendo-o. Eu só queria saber. Naquela noite, após o jantar, Ethan tinha uma surpresa preparada na hora de dormir. Ele levou os gêmeos ao quarto, onde eles se preparavam para dormir. Tenho algo para vocês dois, disse ele, tirando 2 pequenos pacotes de seu bolso. Liam e Lucas abriram-nos simultaneamente. Dentro de cada um havia uma pequena lanterna de bolso, azul para Liam e vermelha para Lucas. Para espantar pesadelos, explicou Ethan com um sorriso gentil. Lucas imediatamente ligou a sua, encantado com o feixe de luz dançando na parede. Liam segurou a sua cuidadosamente, como se fosse preciosa. Obrigado, disse ele em voz baixa. Há mais uma coisa, continuou Ethan, tirando um walkie-talkie do bolso. Este é para você, Liam. Guardarei o outro no meu quarto. Se você tiver outro pesadelo ou precisar de qualquer coisa durante a noite, basta pressionar este botão e falar. Estarei lá. Os olhos de Liam se arregalaram. Mesmo se você estiver dormindo? Mesmo se eu estiver dormindo, confirmou ele. Prometo que vou ouvir. Naquela noite, depois de acomodar os gêmeos, Ethan conversou com Eleanor. Obrigado por falar com ele ontem à noite, disse ele. O que você disse para fazê-lo confiar em mim? Eleanor sorriu enigmaticamente. Apenas disse a verdade, que você também já foi uma criança assustada, que também teve perdas, e que talvez você precisasse dele e de Lucas, tanto quanto eles precisam de você. Ethan olhou para ela surpreso. Você realmente acha isso? Você mudou nestas últimas semanas, Ethan, observou Eleanor. Está mais presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. É como se esses meninos tivessem despertado uma parte de você que estava adormecida. Ele refletiu sobre suas palavras. Era verdade, ele se sentia diferente. Os números em suas contas bancárias, as fusões corporativas, as manchetes sobre seus negócios, tudo isso parecia menos significativo agora, comparado ao sorriso de Lucas ou à confiança gradual de Liam. Mais tarde, naquela noite, enquanto trabalhava em seu escritório, o walkie-talkie em sua mesa estalou suavemente. Ethan, a voz pequena e hesitante de Liam surgiu. Você está aí? Ele pegou o dispositivo imediatamente. Estou aqui, Liam. Está tudo bem? Houve uma pausa. Só queria ter certeza de que funcionava. Ethan sorriu para o pequeno dispositivo. Funciona perfeitamente. Estou sempre aqui se você precisar de mim. Boa noite, então, disse ele, sua voz jamais relaxada. Boa noite, Liam. Ethan colocou o walkie-talkie na mesa, um estranho sentimento de alegria o preenchendo. Não era apenas um gadget ou uma maneira de aliviar pesadelos. Era um símbolo de confiança, um fio invisível conectando-o ao menino que, sem perceber, estava lentamente preenchendo um vazio em sua vida que ele não sabia que existia. Na manhã seguinte, Liam desceu para o café da manhã com o walkie-talkie preso à cintura do pijama, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ethan notou, mas não comentou, apenas trocando um sorriso cúmplice com ele. Era um pequeno passo, mas significativo. Um vínculo crescente entre eles, como uma planta delicada, finalmente encontrando o sol depois de muito tempo nas sombras. O outono havia dado lugar ao inverno. Fora da mansão Reynolds, os jardins estavam cobertos por uma fina camada de neve, transformando a paisagem em um cartão postal. Dentro, o calor dos aquecedores contrastava com o frio exterior, criando aquela atmosfera aconchegante que apenas casas verdadeiramente habitadas possuem.
Na cozinha, Lucas estava desenhando com giz de cera, sua língua para fora em concentração. Liam lia um de seus novos livros, ocasionalmente olhando para seu irmão e sorrindo. Era uma cena de normalidade doméstica que teria sido inimaginável 3 meses antes. Ethan os observava da porta, um café quente em suas mãos, quando seu telefone vibrou. Era Thomas, seu advogado. "Preciso vê-lo", disse a voz do outro lado. "Pessoalmente. É sobre os gêmeos." O tom sério deixou Ethan instantaneamente alerta. "Estarei no escritório em 1 hora." Ele odiava sair. Sábados de manhã haviam se tornado um ritual para os 3. Café da manhã tardio, depois alguma atividade juntos, geralmente algo simples como um jogo de tabuleiro ou um filme. Mas o tom de Thomas não deixava espaço para atraso. "Tenho que sair por algumas horas", anunciou ele, aproximando-se da mesa. "Trabalho?" Liam levantou os olhos de seu livro, seu olhar perspicaz captando algo na expressão de Ethan. "Está tudo bem?" "Claro", respondeu ele, tentando soar casual. "Thomas precisa que eu assine alguns documentos." "Podemos ir com você?" perguntou Lucas, mostrando seu desenho do que parecia ser uma família de unicórnios coloridos. "Não desta vez, querido", disse Ethan, bagunçando o cabelo de Lucas. "Mas prometo que voltarei a tempo para o almoço." No escritório, Thomas estava esperando com uma expressão grave e uma pasta cheia de documentos. O advogado, normalmente calmo e metódico, parecia inquieto. "O que aconteceu?" perguntou Ethan diretamente. Thomas suspirou, abrindo a pasta. "Recebi uma notificação dos serviços de proteção à criança. O período de custódia temporária está terminando." "O quê? Como?" Ethan sentiu sua garganta apertar. "A senhora Harper disse que tínhamos tempo. A custódia temporária de emergência nunca foi pensada como uma solução permanente", explicou Thomas. "Foi uma medida excepcional porque você proporcionou um ambiente seguro quando os meninos mais precisavam. E ainda estou." "Sim, mas o sistema quer uma solução definitiva." Thomas deslizou um documento pela mesa. Eles identificaram uma família interessada em adotar ambos os gêmeos. Um casal com experiência prévia em adoção, estáveis, ótimas referências. Ethan pegou o papel, mas as palavras se desfocaram diante de seus olhos. Uma família. Alguém levando Liam e Lucas embora. O pensamento parecia um soco no estômago. "Isso não pode acontecer", sussurrou ele, sua voz mais fraca do que o pretendido. "Há uma alternativa", disse Thomas. "Você poderia solicitar a guarda permanente ou mesmo adoção." A palavra pairou entre eles, pesada de implicações. "Adoção?" Ethan repetiu, testando a palavra. "Significa que você se tornaria o pai deles." "Sim", confirmou Thomas. "Legalmente responsável em todos os sentidos." Ethan levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo habitual, alheia à tempestade emocional naquele escritório. "Não tenho certeza se estou pronto para isso, Thomas." "Você precisará decidir logo", respondeu o advogado. "Temos 1 semana para responder. Se não apresentarmos a documentação, eles provavelmente irão para essa outra família." Ethan assentiu distraidamente. Sua mente um caos de pensamentos conflitantes. "Obrigado, Thomas. Preciso pensar." No caminho de volta, Ethan não conseguia se concentrar. Pai. A palavra trazia imagens de seu próprio pai, ou melhor, da ausência dele. Um homem que abandonara sua mãe grávida, nunca aparecendo para assumir a responsabilidade. E depois havia os pais nos lares adotivos, alguns gentis, alguns não, mas todos, eventualmente, o devolvendo ao sistema. Ele poderia fazer melhor? Poderia ser o tipo de pai que Liam e Lucas mereciam? Ele chegou em casa mais tarde do que o planejado, encontrando os gêmeos no jardim com Eleanor, aproveitando a neve fresca. Lucas havia construído o que vagamente se assemelhava a um boneco de neve, enquanto Liam fazia anjos de neve. "Olhe, Ethan", Lucas chamou quando o viu. "Fiz um unicórnio de neve." Ethan forçou um sorriso, aproximando-se. "É o melhor unicórnio de neve que já vi." Liam, no entanto, imediatamente sentiu que algo estava errado. Ele se levantou, tirando a neve de suas roupas.
O que aconteceu? Perguntou ele, seus olhos azuis penetrantes fixos no rosto de Ethan. Nada para se preocupar agora, respondeu Ethan. Vamos almoçar, estou morrendo de fome. Durante o almoço, ele tentou manter a conversa leve, mas sua mente continuava voltando ao ultimato de Thomas. Uma semana para decidir se queria ser pai. Uma semana para determinar o futuro de 3 vidas. Naquela tarde, ele recebeu uma ligação da Sra. Harper. Sr. Reynolds, espero que Thomas tenha falado com você. Sim, ele me informou sobre a situação. Gostaria de agendar uma visita amanhã para discutir suas opções, continuou a Sra. Harper, e também para falar sobre a família Winter. Winters? O casal interessado em adotar Liam e Lucas, explicou ela. São pessoas maravilhosas. Ele é professor universitário, ela é pediatra. Já adotaram 2 crianças, ambas bem ajustadas e felizes. Ethan sentiu uma onda de ciúme irracional. É claro que seriam perfeitos. Um professor e uma médica, provavelmente com um cachorro e uma casa com cerca branca. Às 10, amanhã está bom? Perguntou ele, tentando manter sua voz neutra. Perfeito. Até amanhã, Sr. Reynolds. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos na cama, Ethan ficou acordado em seu escritório, olhando para a lareira. Os últimos meses haviam sido os mais felizes que ele podia se lembrar em anos, talvez décadas. Os simples atos de ler uma história para Lucas antes de dormir, discutir um livro com Liam ou compartilhar uma refeição haviam trazido uma alegria que nenhum triunfo nos negócios jamais proporcionara. E agora, ele poderia perder tudo isso. Ainda acordado? Veio a voz de Eleanor, surpreendendo-o. Ela raramente o procurava tão tarde. Pensando, respondeu ele. Eleanor entrou carregando uma bandeja de chá quente. Thomas ligou para mim, disse que você poderia precisar de uma conversa. Ethan aceitou a xícara de chá agradecido. Você sempre sabe quando aparecer. 30 anos trabalhando para você me dão esse tipo de intuição, respondeu ela, acomodando-se na poltrona oposta a ele. Quer falar sobre isso? Ele contou a ela sobre o ultimato, sobre a outra família, sobre ter uma semana para decidir. O que você pretende fazer? Perguntou ela finalmente. Não sei, admitiu Ethan. Não sei se posso ser o que eles precisam. E o que você acha que eles precisam? A pergunta o pegou desprevenido. Um pai, alguém que saiba o que está fazendo, alguém que não estrague tudo. Eleanor sorriu gentilmente. Nenhum pai sabe o que está fazendo, Ethan. Todo mundo está improvisando, esperando fazer mais certo do que errado. Mas esses Winters parecem perfeitos. Professor, pediatra... Títulos não fazem pais, observou Eleanor. Liam e Lucas não precisam de currículos impressionantes. Precisam de alguém que os ame pelo que são. E se eu não souber como? A vulnerabilidade na pergunta surpreendeu até mesmo Ethan. Você já sabe, respondeu Eleanor simplesmente. Quando Lucas tem um pesadelo, quem fica acordado contando histórias até ele dormir novamente? Quando Liam luta com a leitura que comecei a ensinar, quem pacientemente explica a ele? Você já é o pai deles, Ethan. A questão é se você quer um papel para dizer isso. Suas palavras pesaram sobre ele toda a noite. Ethan mal dormiu, repassando os últimos meses, as mudanças na casa, em sua rotina, em seu coração. A manhã chegou, e a Sra. Harper apareceu pontualmente às 10. Ela trouxe mais documentos e fotos da família Winters. Um casal atraente nos seus 40 anos, com 2 crianças sorridentes em um quintal ensolarado. São Mark e Diana, explicou a Sra. Harper. Mark ensina literatura na Universidade Estadual e Diana trabalha em um hospital infantil. Eles vivem em uma casa espaçosa a cerca de 2 horas daqui, em um bairro agradável com ótimas escolas. Ethan olhou para as fotos, sentindo uma sensação de pavor. Eles parecem saídos de um comercial de seguro de vida. Quanto tempo levaria o processo de adoção? Perguntou ele, ouvindo emoção infiltrando-se em sua voz. Para eles, relativamente rápido. Já fizeram isso antes. Têm todas as certificações necessárias. A Sra. Harper hesitou. Se você decidir que é melhor para os meninos,
Podemos fazer a transição em 1 mês, talvez antes. 1 mês, 4 semanas e Liam e Lucas estariam fora de sua vida. E se... Ethan começou, lutando para formar palavras. E se eu quisesse adotá-los? A senhora Harper o estudou por um momento. Seria um processo mais complexo. Você nunca adotou, é solteiro. Seu histórico de trabalho sugere que tem pouco tempo livre. Tenho reduzido, argumentou ele, delegando responsabilidades. Isso é bom, mas o tribunal considerará outros fatores também. A senhora Harper folheou alguns documentos. A seu favor, você tem recursos financeiros, estabilidade e um vínculo existente com as crianças. Contra você, sua falta de experiência prévia com crianças e seu histórico de agenda imprevisível. Ethan assentiu, absorvendo a informação. Quanto tempo? 6 meses a 1 ano, provavelmente, com supervisão contínua durante esse período. Sua conversa foi interrompida por um pequeno barulho na porta. Lucas entrou de repente, seguido por Liam tentando segurá-lo. Desculpe, disse Liam rapidamente. Ele escapou quando Eleanor atendeu o telefone. A senhora Harper sorriu para os gêmeos. Olá, Liam. Lucas, como vocês estão hoje? Bem, respondeu Liam educadamente, enquanto Lucas aproximava-se da mesa, curioso sobre os papéis. O que são essas fotos? Perguntou ele, apontando para as fotos da família Winters. Ethan e a senhora Harper trocaram olhares tensos. Antes que qualquer um pudesse responder, Liam aproximou-se e olhou para as fotos. Sua mente perspicaz conectou os pontos instantaneamente. Essas são as pessoas que querem nos levar embora? Perguntou ele, sua voz pequena, mas firme, traindo um toque de pavor. Liam, Ethan começou. Ninguém decidiu nada ainda. Eles vão nos separar? Sua voz tremeu ligeiramente. Não, disse a senhora Harper firmemente. Liam, prometi que você e Lucas ficariam juntos, lembra? Essa promessa continua valendo. Sentindo a tensão, Lucas aproximou-se de seu irmão. Não quero ir embora. Quero ficar com o Ethan. A declaração simples e direta atingiu Ethan como um raio. A realidade o atingiu completamente. Isso não era apenas sobre ele se sentir pronto para ser pai. Era sobre 2 crianças que já o viam como família. Ninguém vai a lugar nenhum hoje, disse Ethan, ajoelhando-se ao nível dos olhos dos gêmeos. Prometo que conversaremos sobre isso juntos, ok? Liam assentiu, seus olhos mostrando mais compreensão do que qualquer criança de 6 anos deveria ter. Ele pegou a mão de Lucas. Vamos deixar os adultos conversarem. Quando as crianças saíram, um pesado silêncio preencheu a sala. Isso complica as coisas, comentou a senhora Harper. Pelo contrário, respondeu Ethan. Simplifica. Depois que a senhora Harper saiu, Ethan passou o resto do dia com os gêmeos, tentando manter um senso de normalidade enquanto sua mente corria. Naquela noite, depois que Lucas estava dormindo, ele encontrou Liam ainda acordado, sentado na janela de seu quarto, olhando para as estrelas. Posso sentar com você? Perguntou ele. Liam assentiu, afastando-se para dar espaço. Eles olharam em silêncio para o céu noturno por alguns momentos. Nós realmente vamos embora? Liam finalmente perguntou. Ethan respirou fundo. Isso depende, em parte de você e em parte de mim. Liam olhou para ele com olhos sérios. Você quer que a gente fique? Essa era a questão central, não era? Sob todas as dúvidas sobre sua capacidade de ser pai, o que ele realmente queria? Sim, respondeu ele, surpreso com a certeza em sua própria voz. Eu realmente quero que vocês fiquem. Então por que aquela mulher tinha fotos de outra família? Ethan procurou pela explicação mais simples. Porque para vocês 2 ficarem aqui permanentemente, legalmente, eu teria que me tornar o pai de vocês. Não apenas alguém cuidando de vocês temporariamente, mas seu pai para sempre. Liam processou isso. E você não quer ser nosso pai? A pergunta atingiu fundo. Não era uma questão de querer, era medo. Medo de falhar, de não ser suficiente, de repetir os erros que outros haviam cometido com ele. Tenho medo de não ser bom nisso, admitiu ele. Lucas derramou suco no seu laptop semana passada e você nem gritou com ele, disse Liam calmamente. Foi um acidente, lembrou Ethan.
Papai gritava mesmo que fosse um acidente, disse Liam baixinho. A simples comparação desencadeou uma mudança dentro de Ethan. O medo ainda estava lá, mas algo mais forte, determinação, começou a crescer ao lado dele. Liam, disse ele suavemente, segurando as pequenas mãos dele. Quero tentar. Quero ser seu pai. E de Lucas também, se vocês me aceitarem. Mesmo que você não saiba como? Perguntou ele, ecoando as próprias dúvidas de Ethan. Mesmo que eu não saiba como, confirmou ele. Aprenderemos juntos. Liam deu um sorriso pequeno, mas genuíno. Acho que seria legal ter você como pai. Ethan sentiu seus olhos ficarem úmidos. Acho que seria a maior honra da minha vida ser pai de vocês dois. A data da audiência final estava se aproximando. Após 6 meses de visitas de assistentes sociais, avaliações psicológicas, verificações de antecedentes e montanhas de documentação, a data do tribunal havia chegado. Em poucas horas, um juiz decidiria se Ethan seria legalmente reconhecido como pai de Liam e Lucas, ou se eles seriam colocados com a família Winters, que permanecia interessada em adotá-los. Ethan ajustou sua gravata pela 3ª vez, olhando para si mesmo no espelho. Ele havia dormido pouco na noite anterior, mentalmente revisando cada argumento que Thomas havia preparado. O advogado estava confiante, mas Ethan conhecia o sistema bem demais para compartilhar seu otimismo. Ele havia sido uma criança em limbo legal. Sabia quão rapidamente as coisas podiam dar errado. Está quase na hora, anunciou Eleanor, aparecendo à porta de seu quarto. Os meninos estão prontos. Ethan assentiu, seguindo a escada abaixo. Lucas estava no sofá, desconfortável em seu pequeno terno, balançando as pernas que não chegavam ao chão. Liam estava ao lado dele, vestindo um terno azul claro que destacava seus olhos. Seu cabelo estava arrumado em um penteado impecável por Eleanor. Vocês dois estão muito elegantes, disse Ethan, tentando soar encorajador. Lucas sorriu, mas Liam permaneceu sério. Nas últimas semanas, ele havia se tornado cada vez mais quieto, observador. Ethan havia notado, mas atribuído à ansiedade pela audiência. Afinal, ele mesmo mal conseguia dormir. Lembrem-se do que conversamos, disse ele, ajoelhando-se na frente deles. O juiz pode fazer algumas perguntas, mas não há respostas certas ou erradas. Apenas digam a verdade. E se ele decidir que não podemos ficar? Perguntou Liam, sua voz mal acima de um sussurro. Ethan hesitou. Ele havia prometido sempre ser honesto com eles, mas agora a verdade parecia cruel demais. Vamos pensar positivamente, finalmente respondeu. Thomas diz que temos um caso forte. Liam não pareceu convencido, seus olhos perspicazes notando a tensão que ele tentava mascarar. Hora de ir, disse Thomas entrando na sala. O carro está esperando. A viagem até o tribunal foi silenciosa. Sentindo a tensão, Lucas estava incomumente quieto, agarrando o pequeno unicórnio de pelúcia que nunca deixava para trás. Liam olhava pela janela, seu reflexo mostrando uma expressão muito mais velha que seus 6 anos. No tribunal, eles foram conduzidos a uma sala de espera. A senhora Harper já estava lá, acompanhada por uma mulher que Ethan não conhecia. Sr. Reynolds, cumprimentou a senhora Harper. Esta é a doutora Chen, a psicóloga nomeada pelo tribunal que avaliará as crianças hoje. Ethan apertou a mão da mulher, tentando esconder sua surpresa. Não sabia que haveria outra avaliação. É procedimento padrão, explicou a senhora Harper. Apenas uma breve conversa para garantir que as crianças se sintam confortáveis com a situação. Enquanto a doutora Chen falava com Liam e Lucas em um canto da sala, Ethan puxou a senhora Harper para o lado. O que está acontecendo? Por que outra avaliação de última hora? A senhora Harper hesitou. O juiz Montgomery é conhecido por ser cauteloso com casos de adotantes solteiros, especialmente quando outras opções estão disponíveis. Então você está dizendo que os Winters ainda estão na jogada? Estou dizendo que o juiz considerará todas as opções para o melhor interesse das crianças, respondeu a senhora Harper diplomaticamente.
Ethan olhou para Liam e Lucas, agora desenhando figuras que a psicóloga havia fornecido. Os últimos 6 meses passaram como um filme em sua mente. A padaria, o sapato, a primeira noite na mansão, histórias antes de dormir, pesadelos vencidos, pequenas vitórias diárias. O pensamento de perder tudo isso era insuportável. Sr. Reynolds, chamou a doutora Chen, poderia me dar alguns minutos a sós com as crianças? Ethan assentiu relutantemente. Claro, estarei logo ali. Ele afastou-se, juntando-se a Thomas do outro lado da sala. Como estamos? Perguntou ele ao advogado. Thomas deu de ombros. Tão preparados quanto possível? Todos os documentos estão em ordem. Avaliações anteriores foram positivas. Temos testemunhas de caráter prontas para testemunhar que você é adequado como pai. Mas... Ethan reconheceu aquele tom. Mas... O juiz Montgomery é tradicional. Ele prefere famílias convencionais. Mãe, pai, cerca branca. Os Winters, murmurou Ethan. Eles se encaixam em seu modelo ideal, sim, confirmou Thomas. Mas não é um caso perdido. Você tem o vínculo existente com as crianças a seu favor. Os relatórios da senhora Harper enfatizam isso. Sua conversa foi interrompida pelo oficial de justiça, anunciando que a audiência começaria em 10 minutos. Ethan voltou para os gêmeos, notando que Liam parecia ainda mais tenso. Está tudo bem? Perguntou ele, agachando-se ao lado dele. Liam assentiu, sem encontrar seus olhos. Sim. Liam, olhe para mim. Ele esperou até que os olhos azuis encontrassem os seus. Não importa o que aconteça lá dentro. Quero que você saiba que vocês dois são a melhor coisa que já me aconteceu. Nunca esquecerei isso. Algo cintilou em seu rosto. Medo, talvez, ou compreensão. Ele olhou para Lucas, depois de volta para Ethan. Podemos ir ao banheiro primeiro? Perguntou ele. Claro, respondeu Ethan. Eleanor pode levar vocês. Eu levo o Lucas, disse Liam rapidamente. Vimos quando viemos. Havia algo estranho em sua insistência, mas Ethan estava nervoso demais para questionar. Ok, mas sejam rápidos. A audiência começa em alguns minutos. Liam pegou a mão de Lucas e os dois saíram da sala. Eleanor ofereceu-se para acompanhá-los, mas Liam disse que ficariam bem. Ethan voltou-se para os detalhes finais com Thomas, tentando acalmar seus nervos. 5 minutos se passaram, depois 10. O oficial de justiça apareceu novamente. Estamos prontos para começar, anunciou ele. Ethan olhou ao redor, de repente percebendo que os gêmeos não haviam retornado. Liam e Lucas ainda não voltaram. Eleanor imediatamente se ofereceu para verificar. Ela retornou minutos depois, pálida. Eles não estão lá, disse ela. Verifiquei todos os banheiros neste andar. Uma onda fria desceu pela espinha de Ethan. Talvez eles tenham se perdido. Este lugar é grande. No entanto, enquanto dizia isso, uma terrível certeza começou a se formar. A expressão de Liam quando ele falou como se estivesse se despedindo, sua insistência para irem sozinhos, a mochila que ele carregava, maior que o necessário para uma audiência no tribunal. Eles fugiram, disse ele, a realização o atingindo como um soco. A próxima hora foi um borrão de movimento e pânico. A segurança do tribunal foi alertada. A senhora Harper e Thomas coordenaram buscas pelo prédio, enquanto Ethan correu para a entrada, procurando desesperadamente entre as multidões. Mas o grande complexo judicial estava lotado. 2 crianças pequenas poderiam facilmente sair despercebidas. Precisamos chamar a polícia, insistiu a senhora Harper, uma vez que ficou claro que os gêmeos não estavam no prédio. Não, respondeu Ethan instintivamente, suas experiências de infância o tornando cauteloso do sistema. Polícia significava relatórios, significava tratá-los como fugitivos, possivelmente separando-os uma vez encontrados. Eu os encontrarei. Senhor, Reynolds, com todo o respeito, 2 crianças sozinhas na cidade. Eu conheço Liam, interrompeu Ethan. Sei como ele pensa. Ele virou-se para Eleanor. Ligue para o motorista. Preciso ir à padaria. A padaria? Perguntou Thomas, confuso. É onde tudo começou, explicou Ethan, já se movendo em direção à saída.
Liam é inteligente. Ele tem um plano. E aposto que começa com o lugar onde nos conhecemos pela primeira vez. A viagem até a padaria Harrington nunca pareceu tão longa. Ethan praticamente saltou do carro antes que ele parasse completamente, correndo para dentro com o coração acelerado. O mesmo atendente de meses atrás o reconheceu. Sr. Reynolds, que coincidência! 2 meninos pequenos estavam aqui perguntando por você, talvez meia hora atrás. Alívio e renovada preocupação inundaram Ethan. Um par de gêmeos loiros? O que eles queriam? O que falava perguntou se eu me lembrava dele. Disse que estava procurando um lugar para ficar com o irmão. O jovem parecia desconfortável. Eu disse que eles não podiam ficar aqui, obviamente. Sugeri que tentassem a igreja do outro lado da rua. Ethan agradeceu-lhe rapidamente e correu para a igreja em questão. Era um antigo edifício de pedra com pesadas portas de madeira. Dentro, o ar estava fresco e silencioso, quebrado apenas pelo eco de seus passos apressados. "Posso ajudá-lo?" perguntou um homem de meia idade, provavelmente o pastor. "Estou procurando 2 crianças", disse Ethan, tentando estabilizar sua respiração. Gêmeos idênticos, Liam e Lucas, cerca de 6 anos. "Eles estiveram aqui hoje?" O pastor assentiu lentamente. "Estiveram sim. Onde eles estão agora?" "Saíram há cerca de 20 minutos. O menino que falou mencionou algo sobre um parque onde costumavam ficar." Ethan agradeceu-lhe e correu de volta para o carro. O parque, é claro. Ela estava retraçando a vida deles nas ruas, revisitando lugares que conhecia, lugares onde se sentia seguro antes de conhecê-lo. O parque não estava longe, mas cada segundo parecia uma eternidade. Quando finalmente chegaram, Ethan saltou do carro e começou a procurar freneticamente. Era grande, com vários playgrounds e áreas arborizadas. Eleanor foi a primeira a avistá-los. "Ali", apontou ela para um canto distante, perto de uma grande árvore. Ethan correu, como se sua vida dependesse disso. De longe, ele viu as 2 pequenas figuras sentadas sob a árvore. Lucas, agarrando seu unicórnio de pelúcia, Liam com a cabeça baixa. "Liam! Lucas!" gritou ele, incapaz de esconder o alívio em sua voz. Os gêmeos olharam para cima em uníssono. Lucas foi o primeiro a reagir, seu rosto iluminando-se com um sorriso. "Ethan!" gritou ele, levantando-se e correndo em sua direção. Ethan caiu de joelhos, pegando Lucas em seus braços, segurando-o apertado como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Por cima de seu ombro, ele viu Liam aproximando-se lentamente, seu rosto uma mistura de alívio e medo. "Liam", disse ele gentilmente, estendendo um braço em sua direção enquanto ainda abraçava Lucas. "Venha aqui." Ele hesitou por um momento antes de correr para ele, lágrimas finalmente escapando de seus olhos firmemente controlados. Ethan abraçou-os, sentindo seu próprio rosto molhado. "Por que vocês fugiram?" perguntou ele, uma vez que encontrou sua voz. "Vocês me assustaram tanto." Liam afastou-se ligeiramente, enxugando as lágrimas na manga. "Pensamos que eles iriam nos levar embora", explicou ele. "Quando você falou como se estivesse se despedindo e aquela nova senhora apareceu." "Oh, Liam", suspirou Ethan, finalmente entendendo. "Eu não estava me despedindo, estava apenas nervoso com a audiência." "Mas e se o juiz disser não?" Sua voz tremeu. "Ouvimos a senhora Harper falando sobre a outra família. Eles parecem perfeitos." Ethan segurou os pequenos ombros de Liam, olhando diretamente em seus olhos. "Escute bem, Liam. Não importa o que aconteça naquele tribunal, não importa o que qualquer juiz decida, eu nunca abandonarei vocês. Nunca. Prometo com tudo o que sou. Vocês são minha família agora, e família nunca desiste um do outro." "Promete?" perguntou ele, seus olhos procurando qualquer sinal de dúvida. "Prometo", respondeu Ethan. Lucas, ainda agarrado a Ethan, olhou para cima. "Então, podemos voltar para casa?" A simplicidade de sua pergunta trouxe um sorriso ao rosto de Ethan. "Sim, Lucas, mas primeiro precisamos voltar ao tribunal. Ainda temos uma audiência." "Eles vão nos separar porque fugimos?" perguntou Liam, medo retornando aos seus olhos. "Não", assegurou Ethan. "Vou explicar tudo.
Mas temos que ser honestos sobre o que aconteceu, ok? Sem mais segredos. Liam assentiu, parecendo tanto aliviado quanto envergonhado. Ethan levantou Lucas em seus braços, pegou a mão de Liam firmemente e, juntos, caminharam de volta para o carro, onde Eleanor esperava com um sorriso calmo. Retornar ao tribunal foi tenso. A senhora Harper os recebeu na entrada, visivelmente aliviada ao ver os gêmeos seguros, mas também preocupada com as implicações de seu desaparecimento. O juiz está furioso, sussurrou ela para Ethan. Ele pausou a sessão, mas deixou claro que isso não ajuda seu caso. Vou explicar tudo, respondeu Ethan. Foi um mal-entendido. Thomas apareceu, embaralhando seus documentos nervosamente. Estamos sendo chamados. O juiz quer todos imediatamente. O tribunal parecia maior e mais intimidante do que Ethan se lembrava. Na frente, atrás de uma mesa elevada, o juiz Montgomery, um homem mais velho com cabelos grisalhos e uma expressão severa, olhou para eles com óbvia desaprovação. Sr. Reynolds, começou ele, sua voz profunda ecoando na sala. Estou extremamente decepcionado com os eventos de hoje. Fugir com menores sob custódia temporária. Com todo o respeito meritíssimo, interrompeu Ethan. Eu não fugi com as crianças. Elas fugiram sozinhas, e eu as encontrei. O juiz franziu a testa olhando para Liam e Lucas, que estavam próximos a Ethan, parecendo pequenos e assustados. Isso é verdade, crianças. Vocês fugiram sozinhos. Liam deu um passo à frente, seu queixo erguido, apesar do medo em seus olhos. Sim, senhor. Foi minha ideia. Pensei que eles iriam nos levar para longe do Ethan. E por que você pensou isso? Perguntou o juiz, suavizando seu tom ligeiramente ao dirigir-se à criança. Porque eles sempre fazem isso, respondeu Liam simplesmente, dolorosamente. Sempre que começamos a gostar de um lugar, alguém decide que temos que sair. Um pesado silêncio caiu sobre o tribunal. O juiz observou Liam por um longo momento antes de suspirar. Muito bem, vamos prosseguir com a audiência, decidiu ele. Sr. Thomas, você pode começar seu argumento. As próximas 2 horas foram um desfile de testemunhos, relatórios e questões legais. Eleanor falou sobre as mudanças positivas que testemunhou em Ethan desde a chegada dos gêmeos. A Sra. Harper apresentou suas avaliações, destacando o forte vínculo que eles haviam formado. A Dra. Shen descreveu sua breve conversa com Liam e Lucas antes de fugirem, observando que eles genuinamente pareciam apegados a Ethan. Finalmente, um casal bem vestido foi chamado. Os Winters. Ethan os viu pessoalmente pela primeira vez. O homem alto com óculos de aro de arame, a mulher atraente com um sorriso gentil. Eles pareciam pertencer a um comercial de seguros. Diana Winter falou calmamente sobre suas experiências anteriores de adoção, o quarto que já haviam preparado para Liam e Lucas e as excelentes escolas em sua área. Mark explicou como seu horário flexível como professor permitiria que ele estivesse presente para as crianças. A cada palavra, Ethan sentia seu coração afundar. Como ele poderia competir com isso, um casal estável e experiente, com filhos adotados felizes, contra um bilionário workaholic que mal sabia como preparar o café da manhã sem ajuda? O juiz Montgomery ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando os Winters terminaram, ele olhou para seus papéis por um longo tempo. Considerando tudo o que ouvi hoje, começou ele, e os eventos perturbadores no início desta audiência, tenho sérias reservas quanto a conceder a adoção ao Sr. Reynolds. Ethan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ao seu lado, Liam apertou sua mão firmemente. Os Winters apresentam um ambiente familiar tradicional e estável, com experiência comprovada em adoção, continuou o juiz, enquanto o Sr. Reynolds, apesar de seus recursos financeiros e evidente afeição pelas crianças, tem um histórico de trabalho excessivo e nenhuma experiência com crianças. Lucas começou a chorar silenciosamente. Ethan colocou uma mão em seu ombro, tentando dar conforto que ele mesmo não sentia. Portanto, prosseguiu o juiz, estou inclinado a... Posso falar? Uma voz pequena, mas firme cortou a sala.
Liam. O juiz pausou, surpreso com a interrupção. Com licença, Liam. Ethan sussurrou. Temos que deixar o juiz terminar. Mas Liam já estava de pé, seus intensos olhos azuis fixos no juiz. Por favor, senhor, apenas um minuto. O juiz Montgomery parecia dividido entre irritação e curiosidade. Finalmente, ele assentiu. Muito bem, jovem. O que você gostaria de dizer? Liam respirou fundo, olhando rapidamente para Ethan antes de voltar seu olhar para o juiz. O senhor disse que aquela família tem experiência, começou ele, sua voz clara apesar de seus nervos. Eles sabem como ser pais porque já fizeram isso antes. Isso está correto, reconheceu o juiz. Mas eles não sabem como ser pais para mim e Lucas, continuou Liam. Eles não sabem que Lucas só consegue dormir se a luz do corredor estiver acesa, ou que ele tem medo de trovões. Eles não sabem que eu gosto de ler livros de unicórnios, mesmo sendo mais velho, ou que às vezes tenho pesadelos sobre nosso pai nunca voltar. O tribunal estava completamente silencioso, todos fascinados pela pequena oradora. Ethan também não sabia nada disso no começo, admitiu Liam. Mas ele aprendeu. Ele fica acordado comigo quando tenho pesadelos. Comprou uma luz noturna especial para o quarto de Lucas. Nunca ri quando faço perguntas, mesmo que sejam bobas. Ele olhou brevemente para os Winters. Eles parecem legais, mas já tivemos pessoas legais antes. Pessoas que prometeram cuidar de nós e depois desistiram quando ficou difícil. Liam voltou-se para o juiz, sua voz tremendo ligeiramente. Ethan é o único adulto que nunca desistiu de nós. Nem quando fugimos, nem quando Lucas derramou suco em seu laptop caro, nem quando fiquei bravo e disse que o odiava. Uma lágrima rolou pela bochecha de Liam, mas ele continuou. Por favor, meritíssimo, não nos leve para longe da única pessoa que realmente nos quer, não importa o quão difícil fique. O silêncio que se seguiu às palavras de Liam foi profundo. Ethan percebeu que estava prendendo a respiração. Lucas estava imóvel, seus olhos arregalados fixos em seu irmão. O juiz Montgomery removeu seus óculos, esfregando os olhos em um gesto cansado. Quando olhou para Liam novamente, sua expressão havia mudado. Obrigado por compartilhar, Liam, disse ele gentilmente. Você é muito articulado para alguém tão jovem. Ele olhou para os papéis à sua frente, depois para os Winters e finalmente para Ethan. Em todos os meus anos no Tribunal de Família, começou ele, aprendi que as decisões mais difíceis raramente dependem apenas do que está no papel. Há uma dimensão humana que nenhum relatório pode capturar completamente. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Ethan. Senhor Reynolds, quando começamos esta audiência, eu tinha dúvidas sobre sua capacidade de proporcionar o ambiente tradicional que considero ideal para crianças. Ethan assentiu, preparando-se para o pior. No entanto, continuou o juiz, sou lembrado hoje pela eloquência de um menino de 6 anos que família não se trata apenas de estruturas tradicionais. Trata-se de conexão, compromisso e disposição para persistir mesmo quando é difícil. O coração de Ethan começou a bater forte. Os Winters, disse o juiz, voltando-se para o casal, são claramente candidatos excepcionais que ofereceriam um lar amoroso. No entanto, não posso ignorar o vínculo já formado entre essas crianças e o Sr. Reynolds. Um vínculo que, como Liam eloquentemente declarou, foi forjado através da adversidade e construído sobre confiança. O juiz acomodou-se em sua cadeira, sua decisão aparente. Portanto, após cuidadosa consideração, concedo a petição de adoção do Sr. Ethan Reynolds. Liam e Lucas Reynolds serão legalmente reconhecidos como seus filhos a partir deste momento. A sala girou ao redor de Ethan, Liam e Lucas Reynolds, seus filhos, legalmente, oficialmente, para sempre. Meritíssimo, disse Diana Winters, levantando-se de seu assento. Ethan preparou-se para uma objeção, mas o que veio a seguir surpreendeu a todos. Gostaríamos de retirar nossa petição, disse ela, seu marido assentindo ao seu lado.
Viemos aqui porque queríamos oferecer um lar para crianças que precisavam. Mas está claro que Liam e Lucas já encontraram o deles. O juiz assentiu, claramente aprovando o gesto. Registrado. Desejo a todos vocês o melhor. Com uma batida final de seu martelo, acabou. Ethan caiu de joelhos, abrindo seus braços, e Liam e Lucas correram para ele, todos os três convergindo em um abraço apertado no meio do tribunal. Vamos para casa, sussurrou Ethan, sua voz grossa de emoção. Nossa casa. A viagem de volta foi o oposto da viagem de ida. Alegre, barulhenta, cheia de planos para o futuro. Lucas conversava sem parar sobre pintar seu quarto com unicórnios, enquanto Liam discutia a possibilidade de ter um cachorro em detalhes sérios. Eleanor havia ido para casa mais cedo para preparar uma celebração. A mesa de jantar, raramente usada antes da chegada dos gêmeos, estava arrumada com um bolo e decorações coloridas. Bem-vindos oficialmente à família, disse ela, seus olhos brilhando de felicidade. Naquela noite, depois de toda a excitação, quando as crianças finalmente estavam na cama, Ethan visitou cada uma delas para seu ritual habitual de hora de dormir. No quarto de Lucas, encontrou-o quase dormindo, abraçando seu inseparável unicórnio. Boa noite, Lucas, sussurrou Ethan, arrumando os cobertores ao redor do pequeno corpo. Boa noite. Lucas fez uma pausa por um momento, depois terminou com um sorriso sonolento. Pai. A palavra inundou Ethan como uma onda quente. Pai. Tão simples, tão profunda. Ele beijou a testa do menino, a testa de seu filho, e saiu silenciosamente. No quarto de Liam, ele estava sentado na cama, folheando um de seus livros favoritos. História para dormir? Ofereceu Ethan, sentando-se ao lado dele. Liam fechou o livro, olhando para ele seriamente. Você acha que o que eu disse realmente ajudou na frente do juiz? Liam, respondeu Ethan com completa sinceridade. Você mudou tudo. Foi a coisa mais corajosa que já vi alguém fazer. Ele sorriu, orgulhoso, mas tímido. Eu só disse a verdade. A verdade mais importante, concordou ele, que somos uma família. Liam assentiu, deitando-se e puxando o cobertor. Ethan inclinou-se para beijar sua testa, mas Liam o surpreendeu jogando seus braços ao redor de seu pescoço em um abraço apertado. Boa noite, pai, sussurrou ele em seu ouvido. Ethan segurou-o por um momento, permitindo que o peso completo disso se assentasse. Boa noite, meu filho. Mais tarde, sozinho em seu escritório, Ethan refletiu sobre a jornada que o trouxera até ali. 6 meses atrás, ele era um homem cujo valor podia ser medido por números, cujos relacionamentos eram principalmente transacionais, cuja vida era organizada em torno de aquisições e fusões. Em sua mesa, onde antes havia apenas planilhas e contratos, agora repousavam desenhos coloridos, bilhetes de agradecimento da escola e uma foto emoldurada. Ethan, Liam e Lucas, em um piquenique no parque, todos sorrindo à luz dourada do entardecer. Ele pegou a foto, traçando seus rostos com os dedos. Como poderia ter sabido, naquele dia na padaria, que um pedido de pão mudaria sua vida tão completamente? Como poderia ter imaginado encontrar o significado que buscou toda a sua vida, não em vitórias profissionais, mas nos olhos confiantes de 2 crianças? Ethan Reynolds, o implacável bilionário que construiu um império do nada, finalmente entendeu o que realmente importava. Não eram as fortunas acumuladas, os edifícios com seu nome ou o poder que exercia nos círculos financeiros. Era o privilégio de ouvir Lucas chamá-lo de pai enquanto adormecia. Era a honra de conquistar a difícil confiança de Liam. Era a chance de ser a pessoa que essas 2 almas precisavam que ele fosse. Não perfeito, não infalível, apenas presente. Verdadeiramente presente. Na manhã seguinte, Ethan acordou mais cedo do que o habitual. Em vez de verificar e-mails ou preços de ações, ele desceu para a cozinha e, com a ajuda de Eleanor, começou a preparar o café da manhã. Panquecas? Perguntou ela, erguendo uma sobrancelha. As favoritas de Lucas, confirmou Ethan com um sorriso. E frutas frescas para Liam.
Quando os gêmeos desceram, ainda de pijamas e com cabelos desarrumados, encontraram a mesa posta e Ethan esperando por eles. "Bom dia, família Reynolds", disse ele, exibindo um largo sorriso. Liam e Lucas trocaram olhares antes de sorrirem de volta. Eles sentaram-se e, pela primeira vez, não havia pressa nem medo de que a comida acabasse, nem ansiedade sobre o que viria a seguir. Havia apenas o momento presente, 3 pessoas cujos caminhos se cruzaram por acaso, ou talvez por algo mais, finalmente encontrando uns aos outros. "Mais panquecas, Lucas", ofereceu Ethan, segurando o prato. "Sim, por favor, pai", respondeu o menino, seus olhos brilhando de felicidade. "Liam, você gostaria de ler aquele livro novo para nós depois do café da manhã?" perguntou Ethan. Ele assentiu, sorrindo sobre seu copo de suco de laranja. "Sim, pai." As palavras ainda soavam novas, maravilhosas, como presentes preciosos cada vez que eram pronunciadas. Pai, filhos, família. Após o café da manhã, como prometido, eles se reuniram na sala de estar. Liam leu em voz alta seu novo livro sobre unicórnios, ocasionalmente ajudando Lucas com as palavras difíceis. Ethan simplesmente os observava, maravilhado com como esses 2 pequenos seres haviam transformado completamente sua existência. "Pai, você está ouvindo?" perguntou Liam, notando sua distração. "Desculpe, filho", disse Ethan. "Estava apenas pensando em como sou sortudo." Lucas subiu em seu colo. "Nós também temos sorte", disse ele, com a sabedoria simples das crianças. "Temos você e Eleanor nesta casa grande e não dormimos mais ao ar livre. E sempre estaremos juntos", acrescentou Liam, mais uma afirmação do que uma pergunta. "Certo?" "Sempre", confirmou Ethan, puxando-o para o abraço. "É isso que as famílias fazem." Mais tarde, naquela tarde, Thomas ligou com notícias sobre a finalização da documentação de adoção. Enquanto Ethan falava com ele, notou Liam sentado quieto em um canto de seu escritório, desenhando algo. "No que você está trabalhando?" perguntou ele, após encerrar a ligação. Liam aproximou-se com um pouco de timidez e entregou-lhe o papel. Era um desenho de 3 figuras de palito de mãos dadas na frente do que parecia ser uma casa grande. Liam, Lucas e pai estavam rotulados em caligrafia cuidadosa. "É para seu escritório", explicou ele, "para que quando você estiver trabalhando possa se lembrar de nós." Ethan sentiu um nó na garganta. "Eu nunca poderia esquecer de vocês, Liam. Nem por um segundo." Ele hesitou e então fez a pergunta que claramente estava em sua mente. "Nosso outro pai vai voltar algum dia?" Ethan ajoelhou-se ao seu nível. "Não sei, filho, mas se ele voltar, resolveremos isso juntos. Suas memórias dele são importantes e nunca tentarei substituir isso. Mas você é nosso pai de verdade agora, certo?" insistiu ele. "Sim", assegurou Ethan, "em todos os sentidos que importam." Liam assentiu, satisfeito. "Vou dizer ao Lucas que devemos chamá-lo de pai o tempo todo agora, não apenas às vezes." Enquanto ele saía saltitando, Ethan cuidadosamente prendeu o desenho em sua parede, bem ao lado de suas projeções financeiras e relatórios da empresa. O contraste não poderia ser mais acentuado ou mais perfeito. Naquela noite, depois que os gêmeos estavam dormindo, Ethan sentou-se com Eleanor no pátio dos fundos, observando as estrelas. "Nunca imaginei esta vida", admitiu ele. "Nem uma vez em todos os meus planos." Eleanor sorriu, sabendo. "As melhores coisas raramente são planejadas, Ethan." "Vou me afastar das operações diárias da empresa", disse ele de repente. "Thomas está elaborando a documentação. Permanecerei como presidente, mas delegarei a maioria das responsabilidades para a equipe executiva." "E o que Ethan Reynolds fará com seu tempo?" perguntou Eleanor, embora já soubesse a resposta. "Ser um pai", respondeu ele simplesmente. "O melhor que eu puder ser." No fim de semana seguinte, eles realizaram uma pequena festa para comemorar a adoção, se tornando oficial. Thomas veio, assim como a Sra. Harper e alguns colegas próximos em quem Ethan confiava. A casa estava decorada com balões e serpentinas, e Eleanor superou a si mesma com um bolo em forma de castelo.
porque vivemos em um, segundo Lucas. Durante a celebração, Ethan notou Liam parado sozinho perto da janela, observando todos com uma expressão pensativa. "Está tudo bem?" perguntou ele, juntando-se a ele. "Estava apenas pensando na mamãe", disse ele suavemente. "Acho que ela ficaria feliz com o dia de hoje." "Tenho certeza que sim", concordou Ethan. "Ela amava muito vocês dois. Podemos colocar a foto dela em algum lugar especial para não esquecermos?" "Claro que podemos. Encontraremos o lugar perfeito juntos." Liam sorriu para ele. O mesmo sorriso que havia quebrado suas defesas meses atrás na padaria. "Sabe de uma coisa, pai?" "O que, filho?" "Acho que talvez estivéssemos destinados a nos encontrar." Com essas palavras, Liam voltou para a festa, deixando Ethan maravilhado com a sabedoria que às vezes vinha das fontes mais inesperadas. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A família Reynolds estabeleceu rotinas que pareciam tão naturais quanto respirar. Levar e buscar na escola, passeios de fim de semana, histórias antes de dormir e panquecas aos domingos tornaram-se as âncoras em torno das quais suas vidas giravam. Ethan Reynolds, antes conhecido apenas por sua perspicácia nos negócios e aquisições implacáveis, agora era igualmente reconhecido como o pai devotado de gêmeos que haviam mudado não apenas sua vida, mas quem ele era em sua essência. E vez ou outra, ao passar pela padaria Harrington, ele parava e lembrava daquela fria manhã de outono, quando dois pequenos meninos haviam oferecido um sapato gasto em troca de pão. Uma transação simples que havia levado ao maior investimento de sua vida, com retornos além da medida. Ethan Reynolds, Liam Reynolds, Lucas Reynolds. Uma família no nome, no coração e em todas as formas que realmente importavam. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe seu like e se inscreva para mais histórias que inspiram. Lembre-se, às vezes, os encontros mais simples podem mudar nossa vida para sempre.